Boa noite. Meu nome é Susan Kelly, sou do Polo de Cuiabá, Mato Grosso, e venho hoje apresentar para vocês as problemáticas da educação física, que foi a primeira disciplina do mestrado em rede de educação física. Bem, a disciplina aborda 6 textos, onde os 6 textos trazem algumas problemáticas ligadas às aulas de educação física. Bem, o primeiro texto, que é Educação Física Escolar entre o Rola-Bola e a Renovação Pedagógica, de Fernando Jaime Gonzalez, ele traz para nós a atuação heterogênea do docente, a atuação do professor, como se dá essa atuação. E o texto, Gonzalez, ele coloca que essa atuação ela se diversifica em 3 diferentes práticas, que é práticas tradicionais, prática do desinvestimento pedagógico, também chamada de abandono do trabalho, e práticas inovadoras. A prática tradicional é aquela prática que está subordinada à instituição esportiva, que tem o esporte enraizado dentro das práticas do professor de educação física. E, como consequência, essa instituição esportiva, o esporte dentro das aulas de educação física, ela gera exclusão, seleção e até predileção dos mais habilidosos em detrimento dos menos habilidosos, e também é uma prática voltada para a preparação de equipes. A segunda parte que Gonzalez aborda, a segunda prática pedagógica, é chamada de desinvestimento pedagógico, ou também abandono do trabalho. É aquela prática que o próprio enunciado do texto coloca, o rola-bola, onde é caracterizada pela ausência do professor, mesmo estando presente na aula. Um professor ausente, um professor que tem um desinteresse, que tem um desinvestimento pedagógico, que não traz conteúdos, que simplesmente se ausenta de transmitir esse conhecimento. Então, ele é caracterizado pela ausência de professor, ausência de pretensão de ensino, como foi falado, e desinteresse e não participação dos alunos. A terceira prática abordada por Gonzalez é a prática inovadora. É a prática que evidencia a ruptura com o tradicional, aquela primeira prática que foi falada, a ruptura com a hegemonia do esporte. Também é uma prática que evidencia o empenho em ensinar os conteúdos da cultura corporal, todos os conteúdos, de forma igualitária. Então, o primeiro texto, basicamente, ele vem tratar essas 3 práticas que são comumente encontradas na atuação do professor de educação física. O segundo texto é o texto Relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer na da educação física escolar, de Soraya Cristina Darida. Este texto também vem apresentar para nós uma problemática ligada às aulas de educação física, que é aquela do ensinar a fazer, o ensinar a fazer sobre, em detrimento de um ensinar sobre o fazer. O que vem a ser isso? Esse ensinar a fazer é a prática pela prática e reflete uma educação física puramente prática, como está colocado aqui. E também reflete o não trabalho dos conteúdos em uma dimensão conceitual, em uma dimensão crítica, reflexiva. Já o ensinar sobre esse fazer, esse realizar corporal, ele evidencia a educação física como componente curricular, evidencia a educação física com um corpo de conhecimento específico, a educação física com um saber a ser transmitido e discutido nas aulas, e também evidencia a compreensão das práticas corporais, a reflexão, a criticidade
das práticas corporais nas aulas de educação física. Bem, o terceiro texto, que também foi tratado na disciplina Problemáticas de Educação Física, é o texto com o título Educação Física como Componente Curricular da Educação Básica, Aspectos Legais. Este texto é de Fernanda Moreto Impolseto e Soraya Cristina Darido. Nesse aspecto, o texto ele vem trazer para nós, professores, a criação das diretrizes que regem a educação física. No caso aqui, a LDB, que é Lei de Diretrizes e Bases da Educação Física. A LDB, ela foi cronologicamente dividida em 3 partes. A primeira LDB criada foi a LDB de Lei número 4.024, de 1961, que estabeleceu a obrigatoriedade da educação física nos cursos primários e médios até a idade de 18 anos do indivíduo. Já a segunda lei, que foi criada, a segunda LDB, que é a Lei 5.692, de 1971, ela determinou que a educação física seria obrigatória em todos os níveis de ensino, inclusive o superior, e facultativa em alguns casos que foram especificados na lei. Dentre eles, alunos que trabalham, mães com proles e outros casos. Ambas as LDBs, a de 1961 e a LDB de 1971, a segunda LDB, as duas estão relacionadas ao fazer prático da educação física. É a prática pela prática. Então, via-se a educação física meramente como uma atividade. Em 1996, é criada a terceira LDB, a Lei de 9.394 de 1996, que é a Lei de Diretrizes e Bases que rege a educação física atualmente, e ela estabelece que a educação física deixa de ser uma atividade e passa a ser componente curricular. Então, isso é um grande avanço para a educação física. Porém, ela coloca que ela passa a fazer parte do componente curricular, mas continua sendo facultativa ao curso noturno. E ela, em 2003, com a Lei 10.793, incrementado uma palavrinha obrigatória em toda a educação básica, a essa LDB. Isso torna a disciplina Educação Física obrigatória em toda a educação básica, porém, o que é discutido no texto é se isso foi um avanço para nós ou se foi um retrocesso. Avanço porque a educação física ela tem que estar presente em todos os níveis de ensino da educação básica. Então, ela não pode ser mais facultativa. E retrocesso porque ela ainda continua com essa facultatividade no ensino noturno e ela também apresenta facultatividade em outros casos, alguns até bem parecidos com a de 1971. Então, estamos nesse impasse, avanço ou retrocesso. Bem, o quarto texto, ele traz para nós professores sobre 2 problemáticas que acometem muito as nossas aulas. A primeira é o afastamento dos alunos, e a segunda, abordada também no texto, é a questão da indisciplina. Esse texto tem como título O afastamento e a indisciplina dos alunos nas aulas de educação física escolar. É um texto de Soraya Cristina Darido, Fernando Jaime Gonzalez e Gui Ginciene. A primeira problemática abordada no texto é a problemática do afastamento dos alunos. Esse afastamento ele está relacionado a aspectos legais, afastamento legal embasado na LDB, alunos que trabalham,
alunos com filhos, mulheres com filhos, e entre outros afastamentos. O segundo afastamento está relacionado às aulas no contraturno. Até hoje, nós podemos observar algumas instituições escolares que apresentam as aulas de educação física no contraturno. E isso é tido como um empecilho para que o aluno retorne à escola para estar frequentando as aulas de educação física. Então, isso acaba levando ao afastamento dos alunos. Outro assunto abordado é a repetição de conteúdos. Aquelas aulas que apresentam o mesmo conteúdo desde a primeira série até o último ano de ensino, então isso acaba levando ao desinteresse e ao afastamento do aluno. E também o insucesso e inclusão dos estudantes nas aulas. Principalmente em aulas onde o esporte está muito presente, o desempenho é exigido, né, o sucesso é exigido, isso faz com que os alunos se afastem das aulas com medo do fracasso, com medo de fracassarem, de errarem. Outra problemática que é abordada nesse texto é a questão da indisciplina. A indisciplina, ela não acomete só os professores de educação física, mas sim todos os professores. E essa indisciplina, ela é colocada no texto como sendo por algumas causas. Uma delas seriam aulas desinteressantes, que levam aos alunos a esse comportamento indisciplinar. Outra seria o próprio bullying que eles enfrentam, né? E também o desinvestimento pedagógico por falta dos professores. Aqui entra também a questão do rola-bola, a questão de conteúdos repetitivos, né? Isso tudo pode levar a esse comportamento indisciplinar do aluno. Todas essas duas problemáticas abordadas, elas geram uma problematização que enfatizam que é necessário enfrentar esses problemas, propor medidas que possam vir a amenizar ou a zerar essa problemática e que não existe soluções simples. Então, este é basicamente o que trata o texto 4. O quinto texto trabalhado na disciplina é o texto Inquietações no tratamento do esporte na educação física escolar. Este texto é de André Luiz Ruggiero Barroso. O texto ele vem falar da hegemonia do conteúdo esporte nas aulas de educação física. No primeiro momento, ele faz uma historicidade de como esse esporte entrou nas aulas de educação física. E o texto ele relata, ou até mesmo aborda, o não mais e o agora não. Nós sabemos o que não devemos estar fazendo, estar tratando, estar abordando nas aulas de educação física, né? Mas também não, mas ainda não temos consciência do que deve ser feito, né? O não mais e o agora não. Ele aborda também o texto a questão da hegemonia do conteúdo exposto nas aulas de educação física, que essa hegemonia ela pode ser por diferentes aspectos. A própria formação acadêmica do professor atuante na escola, a própria estrutura física, as quadras poliesportivas que acabam levando o professor a estar trabalhando com conteúdo esporte. E também a questão da vivência escolar que esse professor veio a ter enquanto sua formação. O texto também ressalta por que e para que ensinar o esporte na escola. Não devemos abandonar esse conteúdo das aulas de educação física, mas sim tratá-lo pedagogicamente, de uma forma reflexiva e crítica, contextualizada à vivência do aluno. E também fala o que fazer e o que não fazer nas aulas de educação física, né? Como tratar esse conteúdo esporte e que também
os outros conteúdos da cultura corporal, eles têm que ser igualmente tratados, igualmente abordados nas aulas de educação física, né? Não ficar somente no esporte como conteúdo principal. Por último, a disciplina, ela veio trazer para nós o texto Educação Física Escolar e a Questão de Gênero. Esse texto é de Osmar Moreira de Souza Júnior. Esse tema é um tema polêmico, que é muito discutido e ainda deve ser muito discutido, e é um texto que refere a aulas mistas ou separadas por gênero. Desde a educação física ingressando na instituição escola, desde o início do século passado, especificamente aqui no Brasil, a educação física ela vem sendo tratada dentro do ambiente escolar com turmas separadas por sexo, aulas para meninos e aulas para meninas, sem estar havendo essa mistura. Isso porque a educação física era voltada para objetivos específicos para cada sexo. Objetivos pré-determinados para meninos, diferentes de objetivos para meninas. Com o surgimento das teorias críticas nos anos de 1980, houve uma preocupação com a mistura dos sexos, dos gêneros nas aulas de educação física. Para quê? Para que ambos os sexos eles tenham o direito de aprendizagem, para que todos tenham a mesma vivência de práticas corporais, para que todos tenham o direito às mesmas aulas, independente do sexo. Então, o texto de Souza Júnior, ele é um texto polêmico e que ainda coloca essa questão de separar ou não separar, ou juntar, né, as turmas, e que coloca que, independente de separar, de ter aulas com turmas separadas ou mistas, o importante é que ambos tenham essa aprendizagem, ambos tenham esse direito ao conhecimento. Este, então, é um mapa conceitual, resumindo o que foi abordado na disciplina Problemáticas da Educação Física, na primeira disciplina do PROEF, do curso de mestrado de Educação Física em Rede. E eu espero que vocês tenham gostado. E fica aqui o meu muito obrigado e até a próxima.